presbítero Eliseu Ferreira, por favor, vem aqui à frente. Vamos em pé ainda, irmãos. Estará ministrando a palavra de Deus, esse servo do Senhor, nosso companheiro. E Deus estará agindo em sua vida. Aleluia. E com o mesmo espírito de adoração, vamos estar prontos para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quem trouxe Bíblia diz amém. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo de número 13. Quem achou diz amém. Quem não achou diz estou procurando. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5, versículo de número 13. Palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos e que refletem a igreja do Senhor nessa noite. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Amém? Pode sentar, glorificando ao Senhor. Meus queridos irmãos, me sinto muito feliz, obrigado, por essa noite, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos juntos para glorificarmos o nome do Senhor. Quando nós lemos o texto nessa noite, dito pelo Senhor Jesus, escrito por Mateus, a respeito do sal da terra, dizendo que nós somos o sal da terra, a primeira impressão que temos a respeito disso é de que o sal serve para dar tempero, que o sal tem uma função de salgar, de preservar o alimento. Todos nós sabemos disso, e quando nós lemos este texto bíblico, a primeira coisa que vem à nossa mente é que a igreja do Senhor Jesus é o sal da terra, e que nós que aqui estamos nessa noite, temos por obrigação de salgar este mundo que está apodrecido pela ação do pecado. Amém? Todos nós compreendemos isso. A questão é que para o sal salgar, ele precisa estar com todas as suas propriedades em dia. Para o sal poder salgar, ele não pode se tornar insípido, senão ele vai se tornar um produto sem as suas prioridades e não vai conseguir surtir efeito naquilo que for usado. Aí o Senhor Jesus chama a atenção da sua igreja e diz que se o sal for insípido, o que há de se salgar? Para nada mais serve senão ser pisado pelos homens, ser jogado fora e ser usado como calçada ou como tapete aos pés dos homens. E quando nós olhamos para este texto, nós conseguimos compreender que quando o Senhor Jesus fala a respeito do sal, Ele não tão somente está falando a respeito propriamente dito dessas propriedades que o sal traz, do valor que o sal tem em si, mas o Senhor Jesus está chamando a atenção da sua igreja, dos seus discípulos, a respeito da formação do sal, para que o sal seja um produto de ótima qualidade, para que o sal surta o efeito que ele deve surtir nas nossas vidas ou no alimento, ele precisa ser criado, ele precisa nascer com todas as coisas que rodeiam
uma boa produção. Para, por exemplo, se produzir uma boa maçã ou uma boa laranja, se precisa ter uma árvore bem plantada, bem regada, bem adubada, bem cuidada, para que esta possa produzir um fruto de qualidade. O sal também não é diferente. O sal não nasce assim, como que se um passe de mágica. O sal, ele não existe em qualquer lugar. O sal, ele não vem de uma região qualquer. O sal, para poder existir, ele precisa de algumas situações para que ele possa nascer, existir e possa consigo trazer as suas prioridades, as suas preciosidades. Ele possa trazer os seus produtos que o incorporam para que este possa trazer aquilo que nós precisamos dele. Pois bem, quando eu olho para o sal, eu vejo que o sal, ele não nasce em qualquer região, por exemplo, do nosso país. Quantos aqui já viram uma salina na região sul do Brasil? Não existe, e nós não conhecemos na nossa região sul alguma salina, porque o clima que nós temos aqui não serve para produzir o sal. A região para produzir o sal, ela precisa de algumas condições para que o sal possa ser produzido. Por isso, o sal é muito comum encontrar na região do meu nobre amigo, presbítero irmão Sargento Lisandro, Rio Grande do Norte. Aonde mais se vê falar do sal é no Rio Grande do Norte. Por quê? Porque aquela região, ela contém algumas características muito próprias para que o sal exista. Primeiro, para que o sal exista, precisa-se de um calor acima dos 30 graus para que possa existir a produção do sal. E aí, biblicamente, olhando para esta questão, eu consigo olhar para Apocalipse capítulo 3, versículo 14, e ver que o próprio Senhor Jesus disse: não és quente e não és frio, és morno e estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A relação do crente com o sal é muito grande e muito profunda. Quando nós olhamos para o sal e vemos que o sal precisa de calor acima dos 30, para que ele possa ser produzido, eu consigo compreender que o Senhor Jesus está falando que o crente, para ser considerado como sal, precisa também ser quente, assim como é a região do Rio Grande do Norte, acima dos 30 graus, para que o sal possa ter condições de existir. E quando vejo Jesus chamando a atenção da igreja de Laodiceia a respeito desta questão, eu consigo compreender que o cristão, para ser considerado como sal, primeiramente ele precisa ser quente, para que o sal possa nascer na sua vida. E quando eu falo de quente, eu falo de disposição. Quando eu falo de quente, eu falo de ação, eu falo de disponibilidade para a obra de Deus. Quando eu falo de quente, eu falo de uma água fervendo que está pulando. Eu falo de uma banha ou um azeite quente que a irmã prepara para colocar a pipoca. Quando a pipoca cai no óleo quente, ela pula de todo lado, estoura de um lado para o outro. O crente tem que ser da mesma forma, tem que ser crente. O projeto que foi lançado aqui esta semana é para os crentes sal, os crentes quentes, que topam todas as coisas. Eu estou junto, eu vou junto, eu vou abraçar a causa. Vamos juntos ganhar esta cidade para Cristo. Não só 3.000 almas, mas 5, 6, crendo que o Senhor está pronto para nos abençoar. Quantos estão dispostos a serem quentes? Quantos estão dispostos a serem
disponível para a obra do Senhor. O crente é aquele que faz assim: irmãos, precisamos amanhã fazer uma grande distribuição de folhetos aqui no nosso bairro da Fazendinha. Levanta o irmão que é sal, eu sou o primeiro, estarei aqui. O outro levanta lá, também estarei aqui pela manhã. Aquele que já está insípido, fala: pastor, precisamos avaliar se o dia vai ser propício. Precisamos analisar algumas questões que envolvem o preparo antes de sair para o evangelismo, e começa de brá, inventando história para sair de lado. O crente sal é um crente quente, é um crente que está disposto a colocar a sua vida em prol da causa do mestre. É sal, ou glória. Uma segunda condição que precisa-se para existir o sal é o vento. Para que o sal possa produzir, precisa de ter vento constante. O vento não pode parar, porque é o vento que traz o sal próximo das salinas. É o vento. O vento tem que ser constante. O vento não pode parar. O vento tem que bater próximo de uma salina 24 horas por dia, para que ele possa trazer o sal e possa esse sal ser recolhido. E quando eu falo de vento na Bíblia, eu logo lembro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 2, quando a Bíblia diz que se ouviu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Quando eu olho o vento na Bíblia, eu olho a ação do Espírito Santo de Deus na vida do cristão. Todo crente que é sal é cheio do Espírito de Deus. Todo crente que é sal tem a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ora, Jesus cura, pregue, Jesus salva. Está louvando ao Senhor, pregando o Evangelho, e as pessoas recebem no seu coração a sua mensagem, cheia do Espírito Santo. E aí, quando se fala em crente cheio do Espírito Santo, logo nós lembramos de quem? De Pedro. Pedro, antes de ser sal, Pedro acompanhava o Senhor Jesus. Aonde Jesus estava, Pedro estava ao seu lado. Pedro foi um homem que presenciou alguns dos maiores milagres que Jesus efetuou na Palestina. Aonde Jesus entrava, Pedro estava junto. Mas Pedro ainda não tinha sentido esta brisa, este vento poderoso do Espírito de Deus na sua vida, ao ponto de que ele estava no meio dos crentes. Ele acompanhava Jesus, ele ouvia as mensagens do Senhor Jesus Cristo na sua vida, mas ainda era um homem natural. Tanto que quando entrou na casa da sua sogra, a sua sogra com uma febre ardendo, queimando, Pedro não teve coragem sequer de levar a Deus uma palavra de oração, para que a sua sogra fosse liberta daquela enfermidade. Talvez porque fosse a sogra. Teve que chamar Jesus para entrar para dentro, e Jesus impôs as suas mãos e curou a sogra de Pedro. Pedro era um homem tão natural que nem febre de sogra conseguia curar. Não tinha coragem de elevar os seus olhos ao céu e rogar a Deus por misericórdia. Era natural, mas quando ele foi para dentro do templo buscar ao Senhor, aguardando a promessa do Espírito Santo de Deus, e o vento do Espírito encheu aquela casa, oh, louvado seja Deus! Pedro saiu chutando porta para fora, claro, no bom sentido, e pregou a sua primeira mensagem, que quase 3.000 almas aceitaram ao Senhor Jesus, e ali se iniciou a primeira congregação. Isto é fruto da ação do Espírito de Deus na vida do crente. Quando a ação de Deus na vida do crente acontece, as coisas começam a acontecer naturalmente.
Quando o Espírito Santo de Deus age no nosso meio, Ele quebra os protocolos que nós conseguimos ver e enxergar por aí. Quando o Espírito Santo de Deus batiza os 120 irmãos que estavam naquela casa buscando ao Senhor, Jesus quebrou um protocolo através da ação do Espírito Santo. Havia naquele lugar algumas mulheres, entre elas Maria. Atos dos Apóstolos 1:14 diz que Maria, mãe de Jesus, estava ali e foi também batizada com o Espírito Santo naquela oportunidade. A mulher não tinha vez dentro da igreja. Se queria saber alguma coisa, tinha que perguntar para o seu esposo. O judeu homem preferia nascer morto do que nascer mulher. Ele preferia morrer à espada do que sentar numa praça pública e ensinar a palavra de Deus a uma mulher. Havia um preconceito muito grande, mas quando a presença do Espírito de Deus está no nosso meio, os protocolos, os preconceitos são quebrados. O Espírito Santo de Deus batizou a Pedro, batizou os irmãos e também encheu Maria do seu Espírito. Oh, aleluia! O mesmo Espírito que encheu Pedro, que capacitou Pedro, capacitou também Maria. A mesma língua que Pedro falava, Maria também falava. O mesmo evangelho que ele pregava, ela também pregava. E se nós não tomar cuidado, obreiros do Senhor, há muita irmã por aí que vai te passar para trás, porque o Espírito de Deus é o mesmo que opera em nós. Oh, glória! Aí tem muito obreiro, muitos pregadores machões por aí, preconceituosos, por essa irmã aí para pregar, aonde já se viu, precisa ler a Bíblia, precisa conhecer um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus. Aqui não tem esse negócio não, irmão. Aqui quem manda é o Espírito Santo de Deus, grande, pequeno, gordo, magro, rico, pobre, intelectual ou não. O Espírito Santo é que é o dono da obra. É Ele quem usa quem quer, faz quando quer, do jeito que quer. Oh, aleluia. Tem gente que gosta de dar glória a Deus quando o pastor Anderson está pregando. Oh, glória. Mas quando o irmãozinho lá do fundo, jovem, está pregando, tem uns que nem a igreja gosta de vir. Mas o Espírito Santo que usa ele, usa o outro, irmão. O Espírito Santo de Deus usa todos. O vento do Espírito Santo, quando passa, começa a produzir o sal nas nossas vidas. E eu me alegro muito por saber que a ação do Espírito Santo de Deus está no nosso meio realizando, escolhendo um, levantando o outro, trabalhando de uma forma ou de outra. Ouvi um irmão cantar aqui hoje, menor que eu ainda, uma voz que só Jesus para ter misericórdia, uma voz que precisava, na minha concepção, uns 2 metros de altura, mais ou menos, um pulmão do tamanho dessa caixa, para poder falar tão alto desse jeito. Mas o Espírito Santo de Deus, quando capacita, quando chama, quando nos dota de dons, Ele não olha para a nossa capacidade intelectual, Ele não olha para nossas limitações físicas, Ele escolhe, Ele unja e acabou. Escute mais, a pior coisa que existe na vida de um ser humano é entrar na frente de alguém que tem essa unção do Espírito Santo na sua vida. Se entrares na frente daquele que tem esta unção, daquele que recebeu este poder do Espírito Santo, vai ser atropelado como um rolo compressor, porque aonde está a presença do Espírito Santo de Deus, a força, a poder, a autoridade, a graça, e ninguém toca naqueles que estão cheios do Espírito de Deus. Ai, glória! Uma das condições também que nos chama bastante atenção a respeito do sal é que para o sal existir precisa haver um nível de água não muito alto, tem que ser meio baixo, tem que ter aquela brisa batendo 24 horas por dia, e aquela água que traz próximo às salinas o sal, não pode ser muito profunda. E os irmãos que conhecem salina e já viram, sabe que tem alguns canais longos, parecendo com um lago próximo das salinas, baixo, não muito alto, e que quando o vento bate,
aquelas águas rasas, vem trazendo o sal, e aí é colhido o sal. Isso nos fala na Bíblia de longanimidade, ser longânimo. O cristão que é sal, ele também é longânimo para com os seus irmãos e para com as pessoas que estão lhe cercando. O crente que é sal, ele sabe cuidar das pessoas, ele sabe tratar as pessoas com longanimidade, não trata as coisas a ferro e fogo, não trata as coisas com força do seu próprio braço. Aí Zacarias diz no capítulo 4, versículo 6, que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, é o Espírito Santo de Deus que age na nossa vida, e nós longânimos que somos, tratamos o nosso irmão, tratamos a nossa irmã com carinho, com amor, com dedicação, e realizamos a obra do Senhor. Ainda essa semana eu conversei com um pastor amigo meu aqui da cidade, que estava preocupado, que teve uma reunião, e teve um problema muito sério com o obreiro, porque o obreiro queria resolver um problema do fulano, queria jogar fora, queria isso, e aquele outro, não pode, é assim, tem que ser assim, não pode, não pode, e a longanimidade, aonde foi? O cristão que é sal, ele é longânimo, essa brisa suave que baixa, e que bate nesta água calma, que traz o sal para uma salina. E aqueles que são longânimos, têm a ação do Espírito Santo dentro da sua vida, e conseguem resolver as coisas na paz, na calma, e na orientação do Espírito Santo de Deus. Uma outra coisa, que me chama bastante atenção, a respeito do sal, é que para o sal existir, é preciso ter um solo impermeável, ou seja, para que o sal seja depositado no solo, o solo não pode ser um solo qualquer, não pode ser o concreto, porque o concreto vai se desfazer, porque o sal é muito forte, não pode ser uma areia, porque o sal vai se misturar com a areia e vai corromper o terreno. Para depositar o sal, que deve ser estocado por aproximadamente 40 dias, precisa de um solo impermeável, uma rocha natural, para que o sal seja depositado ali. E ali ele possa ficar 40 dias no mínimo, para depois ser comercializado. E quando eu olho de rocha, eu entendo que o cristão, para ser sal, tem que estar alicerçado aonde? Na rocha. Aí, Jesus disse no capítulo 6 de Lucas, versículo 7, que aquele que ouve as minhas palavras é semelhante ao homem que edificou a sua casa na rocha. Oh glória! Veio o vento sobre ela, mas não conseguiu derrubar, porque estava alicerçado na rocha, que é Cristo Jesus. Oh aleluia! Pedra de esquina, reprovada pelos homens. E aí, irmão, eu me lembro de uma história que você vai gostar. Eu me lembro que o tempo que eu era bem pequeno, lá no interior do estado do Paraná, onde se fala leite quente, terra vermelha, minha mãe fazia muito pão caseiro. Nós não tínhamos o Cusma naquele tempo, nem o Condor. Quem queria fazer pão, era na mão. Eita, os missionários, cadê os missionários? Aí, ó, faz muito. Na mão, fazia pão na mão, crescia na bacia, depois amassava de novo, deixava crescer na fornalha. Aí tirava aquele pão, uns 3 dedos mais ou menos só de casca, só Jesus para ter misericórdia, desse tamanho. Minha mãe colocava no forninho aqueles pão bem enorme, cascudo. E aí meu pai trabalhou muitos anos cortando madeira na indústria Klabin. Naquele tempo não existia o equipamento moderno que existe hoje.
Naquele tempo era cortado toda a madeira na motosserra, que se chama lá. Os irmãos conhecem. Era cortado naquelas máquinas manual. E meu pai trazia lá da fazenda lá Clabim um doce, uma árvore, chamado de jaracatiá. Quantos conhecem? Eita glória! E aí, minha mãe ia no mercado, no armazém, comprava aqueles pacotinhos de coco ralado, trazia para casa, apurava aquele doce daquela madeira de jaracatiá, misturava um pouquinho de coco para enganar a rapaziada, botava num pote, deixava refrescar um pouquinho. No outro dia, nós em 3 irmãos homens, todos pequenos, uma escada, ia lá minha mãe antes de sair para fazer os seus afazeres para fora, ela pegava, cortava aquelas, como nós chamávamos no interior, aquelas taiadas, dessa grossura, e dessa grossura de casca grossa, pegava uma faca grande e passava aquele doce, mais uns 2 dedos de doce de jaracatiá em cima do pão, e falava para nós: está aí, comam, e depois vão brincar. E ela virava as costas, escute só, aí ia eu, Liseu, falo por mim, pegava o dedinho assim, ó, por cima daquele pãozão assim, ó, tirava só o doce de jaracatiá e ó, comia todo o doce e pegava o pão de novo e dentro do forninho escondia. E era assim todos os dias. Quando minha mãe chegava de novo para dar café para nós à tarde, estava lá o pão devolvido, só com o sinal do doce. Nós não queríamos comer pão, nós só queríamos comer o doce. Aí minha mãe dizia: ó, toma cuidado, vocês vão pegar verme, vão ficar barrigudo de tanto comer doce. Não pode ser assim. Ah, mas eu não gosto disso daí. É isso daí que sustenta vocês. Eu me lembro que quando nós comíamos aquilo, daqui a pouco, dali umas 2 horas, nós estávamos com fome de novo. Porque não comia o pão, só queria comer doce. Aí, eu me lembro, hoje, e começo a olhar a igreja moderna que nós estamos vivendo, e vejo que muitos crentes não têm mais estômago para comer pão, que é a palavra de Deus. Tem muito crente que está sobrevivendo na sua vida espiritual somente com doce. Quando a palavra pega, aperta o sapato, pula longe, fecha a cara, derruba o beiço no chão e começa a falar: esse camarada aí está por fora, eu vou sair dessa igreja e vou lá para a igreja da prosperidade, vou lá para a igreja da chave de carro, da chave da casa, não quero saber disso daí. Meu querido irmão, se tem alguma coisa que vai te levar para o céu, é o pão, que é a palavra de Deus. Oh glória! Ó, toma cuidado com esse docinho por aí. Se você não quer criar vermes na tua vida espiritual, toma cuidado, abençoado. Só quer saber de tapinha nas costas, só quer saber de glória a Deus, aleluia, e vamos que vamos. E quando é para ouvir a verdadeira palavra, pula longe. Tem crente que não vem segunda-feira só de medo da palavra pegar. E ó que segundo colocou, meu irmão. Não vem, não gosta de palavra, só gosta de doce. E a pior coisa que existe na nossa vida é quando nós nos tornamos enfermos. Ah, mas é terrível. Já viu algum doente comer pão? Doente só quer comer sopinha, mingauzinho, coisinha leve, porque se comer um virado meio pesado, um pão meio grosso, chega a ver estrelinhas assim, bate na fraqueza e não suporta. Aí Paulo nos avisa, nos exorta que nos últimos dias haveria alguns que não suportariam a sã doutrina, e com comichões nos seus ouvidos amontoariam para si doutores segundo os seus próprios corações. A palavra de Deus
é quem te põe de pé. É a palavra de Deus que nos sustenta. O dia que parar de pregar a palavra de Deus na Assembleia de Deus, eu salto fora. Graças a Deus que ainda se prega a Bíblia. O dia que não ouvir mais Bíblia neste lugar, eu vou embora, sou o primeiro. Nós precisamos de Bíblia. Precisamos de estar alicerçado na rocha. Foi por isso que Jesus disse, capítulo 16 do livro de Mateus, versículo 13 ao 18, ele disse para os discípulos: o que é que o povo está dizendo aí que eu sou? Aí, Jesus, alguns estão dizendo que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é João Batista, alguns aí chegaram a dizer que o Senhor é Jeremias, e tantos outros profetas. Aí Jesus volta para eles e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro dá um passo à frente e diz: tu és Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus volta para ele e diz: não foi a carne quem te revelou, mas o meu Espírito, ou o Espírito do Senhor nosso Deus. E diz: mas ó Pedro, eis que tu és Pedro, no grego Petrus, fragmento de pedra. E sobre esta pedra, se referindo a ele, Petra, rocha grande, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aquele que está edificado na rocha que é Cristo, o inferno não abala. Aquele que está edificado na rocha que é Cristo, os problemas não abalam. Aquele que está edificado em Cristo Jesus e alicerçado na sua palavra, tem vida, é vida com abundância. Oh, glória a Deus, aleluia. Quantos querem ser sal? Para ser sal, irmão, tem que ser quente, animado. Crente pentecostal não pode ser desanimado, não. Eu vou para a igreja hoje, mas não estou. Meu perrengue. Que é isso, irmão? Tem que vir para a igreja animado, dando glória a Deus, vestir o melhor terno, a melhor saia, a melhor sandália de rosa, eu vou dar glória a Deus. Aleluia. Quem tem que ser assim, irmão? Não pode ficar marcando o passo por aí. Jesus está vindo. Tem quem que não vai nem ter força para subir no arrebatamento. A trombeta vai tocar e ele vai dizer: mas será? Não dá para esperar mais um pouquinho? Deixa eu dormir mais um pouquinho. Não tenhamos ânimo para nada. Não entra em nenhum projeto, fica aí sentado como um zero à esquerda, como prego de banco. Tem que engajar, irmão, tem que abraçar a causa. A causa não é minha, a causa não é do pastor, a causa é do Senhor Jesus. Oh, glória! Abraça, irmão, abraça. Aí o obreiro abraça, o jovem abraça, né, Wesley? Ei, glória! O adolescente abraça, a irmã do ciclo de oração abraça. Oh, glória! Daqui a pouco nós vamos ter que aumentar a tenda, que o povo endoidou e resolveu abraçar a causa. E eu vou contar para vocês, o projeto esse ano é esse, é meu quente. Aquele que não se abraçar conosco vai ser pisado. Nós vamos passar por cima como um rolo compressor, porque Jesus está voltando e nós precisamos agregar o maior número possível de almas para Cristo. Aleluia! Eu não estou nem aí, irmão. Esse dia eu fui num culto com o irmão Firmino, quinta-feira. Nós estávamos em 6 lá. Eu preguei quase 1 hora dando glória e aleluia. Dei comida de uma boiada inteira para 6. Oh, glória! Temos que ser empolgados, irmão. Temos que ser animado, temos que ser quente, temos que ser sal. Foi por isso que Jesus disse: o sal não pode ser insípido, não. Se você for insípido, se você for que nem diz os antigos, um sal meio sonso, vai complicar, irmão. O povão aí de fora vai passar por cima de você. Não pode. O diabo está espreito ao nosso derredor, bramando como um leão, para tentar nos tragar. E aonde está a tua fé, a tua confiança, a tua esperança? Como poderá se apresentar naquele dia? Aí, como diz aquele da harpa, posso tendo as mãos vazias? Como é que vai fazer? Tem muito crente aí, pastor, pecando o pecado da omissão.
estou na minha, não me envolvo, estou na minha. De um jeito ou de outro você vai ter que se envolver. De um jeito ou de outro você vai ter que pôr a mão no arado e trabalhar para o Jesus e deixar desse potinho de mel aí que está te fazendo mal e agarrar a obra do mestre para fazer alguma coisa para Jesus. E se Jesus te chamou aqui, irmão, você não está à toa aqui não. João diz no Evangelho de João 15:16 que foi o Senhor que te escolheu primeiro. E te escolheu para quê? Para dar fruto, para que o teu fruto permaneça. A fim do quê? Tudo o que pedido na oração, crendo recebereis. Estamos aqui para dar fruto. E aí Jesus chama a atenção dos discípulos e diz: vós sois o sal da terra. Então, irmão, para ser sal, não basta tão somente aceitar Jesus. Tem que ter um clima para receber. Tem que ser quente. Tem que ser longânimo nas suas atitudes para com o teu próximo. Tem que estar alicerçado na rocha que é Cristo. E o mais importante de tudo, tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. O crente tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus, que é o que mais importa. Quantos crê pode dizer amém? Quantos vão deixar de comer doce e começar a comer pão a partir de hoje? Tem muito crente aí pelos olhos da fé, pastor, eu estou vendo. Tem muito crente guardando no forninho o pão e comendo doce. Toma cuidado. Vamos tirar o pão para fora e vamos nos alimentar, encher a nossa alma de coisas boas e maravilhosas. Se coloca de pé, no nome de Jesus. E eu quero orar nessa noite em favor daqueles que estão